Olá, nós estamos de volta com mais um capítulo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos! Nós vamos começar agora a estudar o capítulo 16 da obra. Esse capítulo tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse nosso primeiro estudo do capítulo 16, primeiro item do capítulo 16, nós estudaremos o item Salvação dos Ricos. Esse item é composto pelos subitens 1 e 2, e ele nos traz duas passagens do Novo Testamento. Essa é uma curiosidade desse capítulo. Kardec trará algumas passagens do Novo Testamento em sequência, sem fazer comentários. Apenas as passagens do Novo Testamento. Elas são autoexplicativas, não é? Nós vamos perceber isso. O que nós veremos agora são justamente duas dessas passagens do Novo Testamento, para que a gente possa entender esse item, salvação dos ricos. Em resumo, nós vamos dizer que esse item ensina sobre a nossa relação com a riqueza terrena e com Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é? Item salvação dos ricos. Primeira coisa que o item ensina é nossa relação com a riqueza e com Deus. Depois, ele nos fala, nos ensina sobre a necessidade de desapego em relação à condição de riqueza material, para a conquista de dois objetivos, a perfeição e o reino de Deus. Então, muita atenção a essa questão, né, do nosso apego às coisas materiais, porque ela vai aparecer aqui no capítulo e vai ser de grande valia para todos nós. Vamos pensar um pouquinho na ideia de continuidade, né? No capítulo anterior, nós aprendemos a caridade como sendo o caminho único para a nossa salvação. O título do capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então, ela é caminho único para a nossa salvação. Aprendemos ali diversas nuances, matizes, características, muitas particularidades a respeito da caridade. A gente foi aprendendo bastante sobre a caridade e por que ela é o único caminho para a salvação. Agora, a ideia de continuidade para esse primeiro item, e talvez para o capítulo todo, seja a seguinte, né? Nós vamos ver uma dificuldade que nós temos em relação à prática da caridade. Que dificuldade é essa? O desapego em relação aos bens materiais. Desapego em relação às coisas terrenas. Como consequência, temos também a ideia de que aquele que quer ser caridoso, aquele que quer servir a Deus, deve escolher esse caminho, mesmo que isso signifique abrir mão, talvez, da condição de ser rico. Isso está aqui nesse item. A gente vai dar uma boa olhada nesse item para encontrar essa ideia. Então, a ideia de continuidade é simples, né? A gente viu a necessidade que a gente tem de fazer a caridade anteriormente. Aqui a gente está vendo uma dificuldade que se apresenta quando a gente vai tentar fazer a caridade. Uma dificuldade que se apresenta ou que pode se apresentar, né, para a nossa prática da caridade. Aqui nós colocamos rapidamente o índice do capítulo, né, para a gente perceber uma coisa. Que a gente tem salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, a riqueza vai aparecendo, né, e alguns traços da relação que nós temos com a riqueza, né? Avareza, por exemplo. Aqui Jesus na casa de Zaqueu também vai ter esse apelo, né, de nossa relação com a riqueza, né? Parábola dos talentos, utilidade da riqueza, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Depois, instruções dos espíritos, né? A verdadeira propriedade, aquilo que nos pertence de fato, né? O bom emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Então, a gente colocou aqui o índice do capítulo para que a gente possa perceber que a situação da riqueza, aqui, já no índice, né? E a apresentação das coisas materiais, né? Da nossa relação com as coisas materiais é muito forte aqui nesse capítulo. Então, para quem quer estudar essas relações, esse capítulo é maravilhoso.
A gente precisa pensar muito em questões de desprendimento, de transmissão de riqueza, do emprego, o que a gente faz com a riqueza, né? Então tudo isso vai aparecendo aqui e esse capítulo, portanto, tem um forte apelo ao nosso pensamento, né, a nossa reflexão sobre como lidar com as coisas materiais. Vamos então à primeira passagem do Novo Testamento, bem curtinha, né, que vem falar para a gente sobre essas nossas relações com a riqueza. A passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Aqui o primeiro ensinamento já desse capítulo, já voltado, né, a essa condição de serviço. A gente está pensando aqui em uma ideia de serviço. Mamon, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo que vem da Bíblia, né? Usado para descrever a riqueza material ou a cobiça, na maioria das vezes. Às vezes, Mamon foi personificado em uma divindade. A palavra Mamon significa literalmente dinheiro, na antiga língua hebraica, né? Então, o que a gente está vendo aqui é essa comparação que Lucas está fazendo entre Deus e o dinheiro, entre Deus e uma divindade material, se a gente quiser dizer assim, uma divindade que está voltada às coisas materiais, entre Deus e a cobiça, entre Deus e a nossa relação com as coisas materiais. Então a passagem ensina que há incompatibilidade em servir ao mesmo tempo, pois ele usa aqui simultaneamente, né? Não condena as pessoas que estão equivocadamente embrenhadas pelos caminhos da cobiça, pelos caminhos do egoísmo profundo, né? Pelos caminhos da avareza, como a gente viu. Não é uma condenação eterna aqui. Está dizendo que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, não se pode servir ao mesmo tempo aos dois. Em algum momento essas pessoas também encontrarão o seu equilíbrio, né? Encontrarão aquilo que é necessário para que elas possam servir a Deus. Quem se dedica a um deles, naturalmente despreza, naturalmente não consegue servir o outro, diz Lucas. E nos parece mesmo natural, né? Por que isso acontece? Porque existem incompatibilidades entre os ensinamentos de Deus e entre aquilo que o dinheiro nos pede para fazer. Entre aquilo que o nosso apego, o nosso egoísmo nos pede para fazer. Dizíamos, né? Víamos no capítulo anterior, fora da caridade não há salvação. Como às vezes eu vou conseguir fazer a caridade se eu não consigo me desapegar de algo que está em minha posse? Mesmo que esteja sobrando. Para o rico, isso, como a gente vai ver, é ainda mais difícil, né? Para a gente fechar essa primeira passagem, eu gostaria de identificar aqui uma sutileza que tem nessa passagem. Dizíamos, né? A passagem fala sobre servir, sobre serviço. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza ao mesmo tempo. Então a passagem, assim de modo sutil, está dizendo que a riqueza às vezes é Nossa Senhora, o dinheiro é nosso Senhor. A riqueza e o dinheiro são nossos donos. Nós servimos a eles quando estamos nessa situação, quando estamos com eles numa relação doentia, né? Numa relação equivocada. Nós não temos a riqueza, ela passa a nos ter. O primeiro item já nos diz, ainda que de modo indireto, que nós devemos servir apenas a Deus. A Deus nós prestamos serviço. A riqueza não pode nos ter como seus servos. É um belo aprendizado aqui da nossa relação, como dizíamos, né, com a riqueza e com Deus. Por isso colocávamos lá no resumo do item. A gente vai aprender sobre nossa relação com a riqueza e a nossa relação com Deus. Nossa relação com a riqueza não pode ser de serviço. Nós não podemos servir a riqueza. Nós devemos servir a Deus.
Vamos para a segunda passagem. Essa segunda passagem a gente dividiu em duas partes, porque é um diálogo de Jesus, né? É um pouquinho mais longo, então ele está dividido aqui. Então aproximou-se dele, de Jesus, um mancebo. Mancebo é um jovem, alguém jovem, alguém moço. Aproximou-se de Jesus um moço e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o moço responde a ele: Que mandamentos? Retrucou o moço. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Então vejamos, né? Primeira coisa que a gente tem aqui no diálogo. O moço pergunta a Jesus procura Jesus e pergunta a ele o que deve fazer para adquirir a vida eterna. A vida eterna aqui entende-se como sendo a vida no reino de Deus, a vida em observação às leis do Pai Celestial, a vida de perfeição e de felicidade plena, que é aquilo que o Espiritismo nos ensina como objetivo, né? A vida eterna aqui não significa a questão da imortalidade da alma, né? Senão nem todos os espíritos seriam imortais. A imortalidade da alma não é para ser conquistada, ela já está dada por Deus para todos os seus filhos. O que o moço está perguntando para Jesus aqui é como se adquire a perfeição, como se adquire a felicidade plena, como se vive no reino de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Bom, Jesus vai dizer que primeiro ele faz aqui, ele chama a atenção do rapaz, né? Por que você está me chamando de bom? O rapaz diz a ele, bom mestre, né? Jesus diz a ele, bom só Deus. Jesus está colocando algo interessante aqui, porque bondade é atribuída apenas a Deus. Nem Jesus quis o título de bom, né? Como se Jesus dissesse assim, aquilo que é bom só pode ser bom porque está em Deus ou está com Deus. Bom é colocar Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo ao jovem, né? Que certamente Jesus já conhecia as intenções do rapaz. Bom é Deus, as coisas materiais, bom, muito bem, né? As coisas materiais vão ficar em um segundo plano. Bom é Deus. Já tem esse recado subliminar aqui de Jesus, né? E na sequência, em resposta àquilo que o rapaz perguntou, como viver no reino de Deus, Jesus responde a ele da seguinte forma: Vou te apresentar duas propostas. A primeira delas diz: você deve seguir, você deve orientar todas as suas atitudes pelos mandamentos da lei de Deus, que é esses que Jesus citou aqui, né? Não matar, não furtar, não cometer adultério, enfim, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a primeira proposta que Jesus apresenta a esse rapaz. Mas o moço diz a ele: Eu já faço tudo isso. Então Jesus apresenta a ele uma segunda proposta que diz o seguinte: Ok, então você se livra das suas coisas terrenas, dá tudo aos pobres, aqui, hoje, agora, né? Assim, nós vemos que Jesus está dizendo a ele de modo indireto, né? Você tem que colocar à prova agora o seu desapego. É isso que Jesus está ensinando, né? E Jesus diz a ele: esse é o passo que falta para que você comece o seu caminho para a perfeição. E é ela que leva à vida eterna, é ela que leva ao reino de Deus. Vejamos, né? Jesus diz: se você quer ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Aí você tem um tesouro no céu. Que tesouro é esse? Se livrou do seu desapego. Depois vem e segue-me. Esse é o caminho para a perfeição. Só pode seguir Jesus, né? Se tiver dado esse primeiro passo. Na questão desse moço, né?
dar esse passo do desapego. É a proposta que Jesus faz ao rapaz se ele almeja os bens celestes. Preciso ter desapego para realmente seguir Jesus e estar em comunhão plena com as leis divinas, como o jovem havia perguntado, como ele tinha proposto. Ele quer algo a mais, e Jesus está oferecendo a ele o algo a mais. Ninguém é perfeito se não estiver desapegado das coisas materiais e com os objetivos concentrados totalmente nas coisas do Espírito. É isso que Jesus está ensinando para esse jovem, né? E para nós todos. Então, até aqui, nós temos a questão da obediência à lei, que foi proposta por Jesus ao rapaz, obediência à lei de Deus, e a questão do desapego, como condições necessárias para a vida eterna, para a perfeição, né? Para a gente conquistar aquele algo a mais, para estarmos servindo a Deus e não a Mamon. Vamos seguir o fechamento do texto. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, era rico, né? Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui Kardec aponta para a gente que essa passagem está em Mateus, em Lucas e em Marcos. Bom, vamos entender essa última parte da passagem do Novo Testamento, né? Quando o moço, né, ouve de Jesus que ele precisa dar os seus bens terrenos, ele fica triste. Ele fica triste porque descobre que não é capaz de se desapegar de seus bens terrenos naquele momento. Triste por então, qual é a consequência disso? Ele entende que não vai ter o reino de Deus à sua disposição sem se desapegar dos bens materiais. Ele encontrou a prova que lhe faltava. Ele encontrou aquilo que era difícil dele conseguir nessa existência. Notemos que a tristeza do rapaz não é suficiente para fazê-lo trilhar outro caminho naquele momento. É como se a gente dissesse assim, né? Ele prefere nesse momento ser rico e triste. Ao menos momentaneamente, pelo menos nesse momento, né, da vida dele, ele não consegue deixar a riqueza para trás para servir a Deus. Então é aqui que ele é um serviçal da riqueza, ele serve a riqueza. Fico triste, mas rico. Triste por não conseguir algo que me falta, por não conseguir o reino de Deus. Prefere a riqueza momentânea aqui na terra. Então, na sequência disso, na sequência desses eventos, né, Jesus explica para os seus apóstolos que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil um rico alcançar essa perfeição. E essa dificuldade está justamente na necessidade do desapego. A pessoa pode até ser boa ou se achar boa, como esse rapaz se achava. Ele fala: não, os mandamentos eu já sigo. Eu já tenho algo conquistado, né, em relação aos mandamentos de Deus. Então ele pode até ser bom nesse sentido. Mas o apego aos bens materiais dificulta a aproximação entre a pessoa e Deus, e é isso que ele não percebe nesse momento. E que Jesus está mostrando a ele. Olha, a sua dificuldade agora está em relação aos bens materiais. Você não é capaz de me seguir porque os seus bens materiais te chamam. E isso fica evidente para o rapaz, né? Bom, agora resta entender para a gente essa figura de linguagem que Jesus usa aqui na passagem, né? Ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse número 1 que a gente tem aqui, na nossa tradução, né, que a gente usa aqui do Guilherme Ribeiro, remete a uma nota no texto. E a gente vai ler essa nota para entender o que está sendo colocado por Jesus aqui, né? Então, essa nota diz o seguinte: esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha, né? Como assim um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Que relação é essa, né? Então vem a explicação. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Então, essa palavra em hebreu, né, tinha dois significados. A palavra que é usada no texto original, perdão,
tinha dois significados possíveis. Num significado ela significava camelo, no outro significado ela significava cabo. Assim como nós usamos a palavra manga no português para designar duas coisas, né? Pode ser a manga de uma camisa ou pode ser a fruta, manga. Então, no hebreu, a mesma palavra significava camelo ou cabo. E na tradução, como está escrito aqui na nota, deram-lhe o primeiro desses significados, ou seja, traduziram a palavra como camelo e não como cabo. Mas é provável que Jesus a tenha empregado como a outra significação. É pelo menos mais natural. Então, o que a nota do texto explica para a gente aqui? Que a gente deveria ler essa passagem de Jesus da seguinte forma: é mais fácil que um cabo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí faz mais sentido, né? Um cabo é uma coisa grossa, né? Um cabo tem uma grossura que certamente o impede de passar pelo buraco de uma agulha. É essa relação que Jesus está fazendo. Ele quer trazer para a gente o grau de dificuldade, né? Jesus usa um exemplo de grande dificuldade para comparar com a situação do rico. Como é que eu vou passar um cabo, uma corda, né, pelo buraco de uma agulha? É quase impossível. Então isso ilustra que é quase impossível um rico entrar no reino do céu. Porque a riqueza provoca o apego e é difícil nos livrarmos dele. Vamos pensar numa outra circunstância, né? Jesus disse que a porta era estreita. A porta é o buraco da agulha. E nós, enquanto estamos inflados, né, por nosso apego, por nosso orgulho, por nosso egoísmo, não conseguimos passar pela porta estreita. Então, nós somos o cabo, passando pela porta estreita que nos leva ao reino dos céus. Essa porta que exige que nós deixemos para trás tudo aquilo que nos faz incompatíveis com essa passagem, né? Passar para o reino de Deus. Então, essa passagem nos ensina a obediência à lei de Deus e o serviço em favor dessa lei, em detrimento, né? Abrindo mão das riquezas materiais. Toda vez que a gente tiver que escolher entre as duas coisas, né? Entre a riqueza material e serviço em relação à lei de Deus, o caminho correto é escolher o serviço ao reino de Deus. Então, aqui no final, Jesus nos ensina a combatermos o apego que existe em nós como caminho para o reino de Deus, como caminho de conquista dessa felicidade futura, da nossa perfeição, né? Desapegar e depois continuar seguindo Cristo para completar a nossa perfeição. Vamos concluir o nosso estudo dizendo que é difícil servir a Deus se ainda guardamos apego às nossas riquezas. O apego e a posse são grandes obstáculos à obediência à lei e à prática da caridade, não é? A gente vai encontrar muitas vezes esse conflito em nós. A gente quer seguir a lei, mas a gente tem esses sentimentos de apego, de posse ainda em nós, e isso vai dificultando a nossa relação com a lei de Deus. Colocando em termos simples, né? Aquele que dá mais valor às riquezas terrenas prefere ser triste com elas a ser feliz sem elas, porque o caminho da felicidade é o caminho de serviço a Deus. Isso acontece porque essa pessoa não percebe o valor maior das riquezas do espírito, que são justamente a felicidade, o bem-estar, essa felicidade pura, né, sem mescla, a perfeição da alma, tudo isso que é um tesouro do espírito, né? E tudo isso vale muito mais do que riqueza terrena, do que riqueza material. Vale lembrar, ainda como reflexão final, que todos nós temos as nossas pequenas ou grandes riquezas materiais. Todos nós temos os nossos pequenos ou grandes apegos materiais. E nós devemos assim cuidar do nosso apego para não nos entristecermos como aquele jovem quando nos for apresentado no nosso dia a dia ou apresentada no nosso dia a dia a oportunidade de seguir Jesus e de nos tornarmos pessoas perfeitas. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia nos estudos, por estarmos juntos no aprendizado, sob as bênçãos do Pai Celestial, e nós deixamos assim o nosso fraterno abraço e o convite.
continue conosco nos estudos do Evangelho. Sendo assim, até o nosso próximo encontro.